A militância tem ganhado cada vez mais atenção nos dias de hoje, muitas vezes de forma controversa. Mas o que acontece quando uma militante se depara com a justiça imparcial? Hoje, você vai presenciar o momento em que militantes encaram suas sentenças, e uma delas ousou debochar do tribunal, e pagou caro por isso. E prepare-se, o último caso vai desafiar todas as suas expectativas. Darla Jackson, uma mulher de 25 anos, foi acusada de homicídio em um incidente que começou como um caso de fúria ao volante e terminou tragicamente com a morte do suboficial-chefe da Marinha Zach Buob, de 39 anos. O incidente aconteceu quando Darla, dirigindo um Nissan Altima, se envolveu em uma disputa com Zach, que estava em uma motocicleta. Após uma série de trocas de gestos e uma ação em que Zach chutou o carro dela, Darla começou a persegui-lo. Eventualmente, ela o atingiu por trás em alta velocidade, causando ferimentos fatais em Zach, que morreu no hospital pouco depois. Durante o julgamento, Darla foi vista em lágrimas, tremendo e expressando profundo arrependimento pelo ocorrido. Ela declarou que não tinha a intenção de machucar Zach e que só queria obter o número da placa da moto. No entanto, testemunhas oculares e um vídeo de celular capturado antes do acidente confirmaram que Darla estava perseguindo agressivamente a motocicleta, o que contribuiu para a acusação de assassinato em primeiro grau. A defesa de Darla, liderada pelo advogado Steven Klein, argumentou que ela estava traumatizada pelo incidente e que sua ação não foi intencional. Entretanto, testemunhas no local descreveram o comportamento de Darla como agressivo durante todo o episódio, afirmando que ela estava seguindo Zach de forma constante até o impacto fatal. Após a colisão, vários motoristas pararam na rodovia para prestar socorro a Zach. Apesar dos esforços para salvá-lo, ele sucumbiu aos ferimentos no local. Durante o julgamento, uma testemunha relembrou como as tentativas de reanimação foram feitas, enquanto Darla, em estado de choque, afirmava que não queria fazer aquilo e que só estava tentando obter informações do motociclista. O caso gerou comoção, com uma multidão de motociclistas protestando do lado de fora do tribunal e a família de Zach pedindo justiça. Apesar disso, o juiz decidiu que não havia provas suficientes para demonstrar que Darla havia deliberadamente atropelado Zach com a intenção de matá-lo. Ainda assim, ela foi condenada a 6 anos em uma unidade correcional feminina por suas ações, uma sentença que foi recebida com frustração pela família da vítima, que acreditava que a justiça não havia sido feita. Darla desabou em lágrimas no tribunal ao ouvir sua sentença, soluçando e tremendo visivelmente enquanto o juiz lia a decisão. A família de Zach, por sua vez, continuou a lamentar a perda, expressando seu descontentamento com a pena que consideraram leve diante da gravidade do incidente. No entanto, seu caso nem se compara ao último desta lista. Mas antes conheça Isabella Guzman. Uma adolescente de 18 anos ganhou notoriedade na mídia e viralizou no TikTok após ser acusada de assassinar brutalmente sua mãe, Eunmi Roy, de 47 anos, com 79 facadas. O comportamento peculiar de Isabella no tribunal, onde foi vista fazendo gestos estranhos e sorrindo para as câmeras, causou arrepios em muitos, mas curiosamente a transformou em uma figura de fascínio nas redes sociais, com várias teorias sendo criadas sobre o que poderia ter motivado o crime. A relação entre Isabella e sua mãe já era tensa há anos, com relatos de constantes brigas e ameaças. Um dia antes do crime, Isabella havia escrito uma carta à sua mãe dizendo: "Você vai pagar." Na noite do assassinato, seu padrasto, Ryan Roy, estava na casa e relembrou como sua esposa havia expressado medo de Isabella, mencionando que havia sido ameaçada e cuspida no rosto pela filha. O que parecia ser mais uma briga comum se transformou em uma tragédia quando Isabella a atacou violentamente no banheiro, esfaqueando sua mãe repetidas vezes no pescoço e no rosto. Ryan, ao ouvir os gritos de sua esposa, correu para tentar socorrê-la, mas quando conseguiu abrir a porta, encontrou Eunmi Roy morta no chão, coberta de sangue. Durante os interrogatórios, Isabella negou ter cometido o crime, alegando que não se lembrava de nada e que pensava estar matando outra pessoa para salvar o mundo. Sua defesa argumentou insanidade, alegando que Isabella sofria de esquizofrenia grave, com delírios paranoicos e alucinações visuais e auditivas. Ela acreditava que sua mãe era uma impostora, o que a levou a cometer o ataque brutal. Os vídeos de Isabella no tribunal
continuaram a atrair atenção, especialmente quando ela apontava para os olhos e exibia comportamentos erráticos durante a leitura de sua sentença. No julgamento, o promotor público George Brauchler reconheceu a gravidade da doença mental de Isabella, afirmando que ela não sabia distinguir o certo do errado no momento do crime, devido à esquizofrenia significativa que estava enfrentando. Isabella Guzman foi considerada inocente por razões de insanidade e enviada a uma instituição psiquiátrica em vez de uma prisão. Desde então, ela afirmou em entrevistas que agora compreende a gravidade de seus atos e que sua saúde mental foi restaurada, mas o caso continua sendo um dos mais chocantes e discutidos. Se o caso de Isabella Guzman choca por sua crueldade, espere até conhecer Kimberly Kessler. Uma mulher de 50 anos foi condenada pelo assassinato em primeiro grau de sua colega de trabalho, Jolene Cummings, uma mãe de 3 filhos que desapareceu em maio de 2018. O caso chamou atenção devido à natureza macabra do crime e ao comportamento perturbador de Kimberly durante o julgamento. Jolene Cummings foi dada como desaparecida quando não apareceu para buscar seus filhos no Dia das Mães, o que levantou suspeitas imediatas. A polícia iniciou uma busca intensa por ela, e logo as investigações apontaram para Kimberly Kessler, a última pessoa a ter contato com Jolene. Kimberly, uma mulher que estava foragida há 25 anos, sob uma série de identidades falsas, foi rapidamente identificada como a principal suspeita. No entanto, o corpo de Jolene nunca foi encontrado. Durante o julgamento, Kimberly apresentou um comportamento errático e perturbador. Ela teve diversos acessos de raiva no tribunal, gritando e se recusando a cooperar com os procedimentos judiciais. Em alguns momentos, teve que ser retirada da sala e assistir ao julgamento por meio de um link de vídeo, devido ao seu comportamento violento e descontrolado. Além disso, Kimberly iniciou uma onda de auto-inanição, perdendo tanto peso que passou a ser transportada em uma cadeira de rodas, aparecendo extremamente magra no tribunal. Jordan Beard é primo de Jolene Cummings. Jordan Beard é primo de Jolene Cummings. Apesar de suas tentativas de desestabilizar o processo, o juiz a considerou mentalmente competente para ser julgada. Os ataques de fúria de Kimberly não se limitaram ao tribunal. Na prisão, ela recusava comida, espalhava fezes nas paredes e chegava a jogar excrementos nos funcionários. Começou a retirar fezes de bandejas de isopor no fundo de sua cela e espalhou em si mesma e nas paredes. Ela começou a jogar fezes em Stuart Miller. Mesmo assim, as audiências prosseguiram sem sua presença física no tribunal, e as provas contra ela eram esmagadoras. Sua busca na internet revelou que ela havia pesquisado sobre assassinatos de colegas de trabalho e métodos para ocultar corpos. Isso, combinado com as evidências forenses, selou seu destino. O juiz James H. Daniel a condenou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, afirmando que Kimberly Kessler era culpada pelo assassinato brutal de Jolene Cummings. O corpo de Jolene nunca foi encontrado, mas Kimberly foi considerada responsável por sua morte, levando à sua condenação definitiva. Diferente de Kimberly, que se enfurece no tribunal, alguns acabam desabando quando recebem sua sentença, como no caso de Diana Lovejoy. Uma mulher de 45 anos foi condenada por conspiração para matar seu ex-marido, Greg Mulvahill, em um julgamento presidido pelo juiz Sim von Kalinowski. O caso começou quando Diana, em meio a um amargo processo de divórcio, planejou uma armadilha mortal com a ajuda de seu cúmplice, Weldon McDavid Jr., um instrutor de armas. A motivação principal parecia ser financeira, pois Diana não queria pagar os $12 mil devidos a Greg pela casa que possuíam em conjunto, nem dividir a custódia de seu filho de 3 anos. Diana havia alegado anteriormente que Greg havia abusado dela e de seu filho, uma acusação que foi levada ao tribunal. No entanto, após avaliações psicológicas e investigações, essas alegações foram consideradas falsas. Não satisfeita com o resultado, Diana decidiu eliminar Greg, acreditando que isso resolveria seus problemas de custódia e a disputa financeira. O plano envolvia atrair Greg para uma área remota sob o pretexto de fornecer informações úteis sobre o divórcio. McDavid estava escondido nos arbustos, armado e pronto para atirar. Quando Greg e um amigo chegaram ao local, tiros foram disparados e Greg foi gravemente ferido, quase perdendo a vida. Felizmente, ele sobreviveu graças à rápida intervenção médica, mas a bala chegou perigosamente perto de seu coração. Durante o julgamento, McDavid afirmou que se tivesse realmente desejado matar Greg, ele teria feito isso, alegando que os disparos foram para assustar, não para matar. No entanto, o júri considerou Diana culpada de tentativa de assassinato, após ser provado que ela
havia pago $1000 a McDavid para realizar o crime. Quando o juiz anunciou a sentença de 26 anos de prisão, Diana ficou em estado de choque e desabou em sua cadeira. Sua família gritou por ajuda e ela foi levada de maca para o hospital. Nós, o júri, consideramos o réu Diana Jenny Lovejoy culpada do crime de tentativa de homicídio de Greg Moville. No entanto, sua condenação permanece e Diana passará as próximas décadas na prisão por sua tentativa de eliminar o ex-marido. E agora o caso mais chocante desta lista. Sahara Tebrezi Fakir. Uma mulher de 32 anos que foi acusada do assassinato em primeiro grau de Jerry Wheeler, um homem de 66 anos, empresário, marido, pai e avô. Sahara invadiu a casa de Wheeler e o atacou fatalmente, levando à sua prisão cerca de um mês após o crime. Durante sua primeira aparição no tribunal, onde foi formalmente informada sobre as acusações, Sahara exibiu um comportamento extremamente bizarro e perturbador. Ela começou a audiência com declarações estranhas, referindo-se ao tribunal como amaldiçoado e rejeitando qualquer tentativa do juiz de explicar seus direitos. Quando questionada sobre a necessidade de um advogado, Sahara afirmou repetidamente que Alá era seu advogado e continuou a fazer referências religiosas, ameaçando vingança divina contra o tribunal e todos os presentes. In the Islamic courthouse, I understand that. I understand that this courthouse is a cursed courthouse. Yes, I understand. Okay. And if you are judging me and you're not God-fearing, Allah will have to judge you, and everyone else is not God-fearing. I understand that. Sua atitude desafiadora e incomum deixou o tribunal em choque, enquanto ela continuava a fazer declarações incoerentes, como quando exigiu ser libertada, alegando que qualquer punição contra ela resultaria em vingança divina. Durante o julgamento, Sahara também se referiu a um incidente de 2009, onde aparentemente teve uma altercação com seu oficial de condicional e ameaçou outros oficiais. Isso, junto com suas ameaças no tribunal, pintou um quadro de comportamento instável e violento. Apesar de suas alegações e comportamento incomum, o tribunal procedeu com as acusações. Sahara foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, sendo enviada a uma unidade correcional feminina para cumprir sua sentença. E se esses casos te chocaram, confira este vídeo sobre o racista que debochou no tribunal. Nos vemos em breve.